impacto da inteligência artificial nos escritórios de advocacia. No último ano, muito se falou sobre inteligência artificial e o seu efeito no mundo, inclusive no direito. E não tenho dúvida que esse assunto vai continuar e vai se aprofundar ainda mais. Foi comum nessas discussões vermos algumas pessoas mais otimistas, trazendo uma série de ganhos e benefícios que esse tipo de tecnologia pode trazer. Também vimos pessoas com um olhar mais ponderado e até pessimista sobre riscos, mudanças e indefinições que a IA nos traz. Verdade é que, independente da ótica que você escolha enxergar, a inteligência artificial é algo que não podemos negar que está aí, cada vez mais presente no direito e com implicações práticas para advogadas e advogados. Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para falarmos sobre as diferentes perspectivas que a inteligência artificial traz ao direito, tenho o prazer de receber mais uma vez no Juridicast o Paulo Silvestre, que é consultor de inovação e desenvolvimento no Machado Meyer Advogados. Ele também é fundador da consultoria IT Legal Experts e autor do livro Direito em Transformação, e ele liderou o desenvolvimento do primeiro projeto de IA generativa em larga escala na América Latina, em parceria com a Microsoft. Paulo, seja bem-vindo mais uma vez ao Juridicast. Olá, Leandro. Obrigado aí pelo convite. É um prazer participar de mais um episódio do Juridicast. Eu que agradeço a participação aqui, Paulo, e pra gente já entrando no tema, o quanto que a IA generativa vai trazer de ganho, de eficiência para os advogados e escritórios? Excelente pergunta, Leandro. A IA generativa, como a gente já tem percebido, ela está revolucionando o setor jurídico, né, de maneiras que talvez não seja possível compreender, mas de certo traz e trará transformações que vão desde ganhos de eficiência até reinvenção de práticas jurídicas como um todo. Eu acho que enquanto nós caminhamos, né, para essa nova era onde existe muitas controvérsias, há um entusiasmo sim, né, do mercado jurídico, mas também ali uma dose saudável, ao meu ver, de ceticismo, né, e até mesmo ali uma preocupação sobre o que isso significa para o futuro da profissão jurídica. O primeiro e óbvio, né, a eficiência, e a generativa, ela está prestes a automatizar uma vasta gama de tarefas que tradicionalmente consumiam e consomem muito tempo dos profissionais jurídicos. A gente está falando ali de pesquisa de jurisprudências, análise de documentos e até redação, né, de minutas iniciais, de contratos, enfim, outros documentos. O que antes levava horas, né, ou até dias, agora você consegue realizar em minutos ou até mesmo em segundos. E a precisão disso é de fato surpreendente. E de certo isso só vai melhorar com o tempo. Agora, existe também uma polêmica. A promessa de eficiência, ela vem com algumas perguntas um tanto quanto difíceis, né, sobre o valor do trabalho jurídico. Se uma IA, ela pode realizar uma tarefa que um advogado fazia, o que isso diz, né, sobre o valor desse trabalho? E mais importante, né, como os advogados podem justificar os seus honorários quando uma máquina faz parte do trabalho pesado? E aqui eu acho que está o cerne da questão, né? A eficiência por si só, ela não é o objetivo final. O verdadeiro valor que os advogados trazem para a mesa, ela não está na capacidade de realizar tarefas, mas sim na interpretação, no julgamento e aplicação estratégica da lei. A generativa, ela acaba, assim como tantas outras tecnologias já existentes no mercado, por liberar os advogados ali dessas atividades mais operacionais, rotineiras, de modo que eles possam se concentrar naquilo que é de fato relevante, não só para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento do negócio, mas sobretudo as necessidades dos clientes. O desafio e talvez a oportunidade desse momento é em como você faz para integrar a IA de forma que complemente e amplie as habilidades humanas. Aqui no final do dia elas são únicas, né? Então acho que isso significa sobre repensar, não apenas como o trabalho jurídico é feito, mas também como ele é valorizado e cobrado, né? A gente está à beira de uma grande redefinição, né, dos modelos de negócio, onde os modelos baseados em valor, eles ganharão mais destaque, o que reflete ali melhor o verdadeiro valor do serviço jurídico, né, estratégico e personalizado. Então acredito que nos próximos 2 anos nós veremos ali inúmeras aplicações de IA generativa, algumas conhecidas, outras que ainda estão por vir, né, o que vai mudar completamente a dinâmica do mercado. E aqueles escritórios, advogados que souberem aproveitar essa tecnologia para aprimorar os seus serviços, ao invés de vê-la como ameaça, de certo estarão ali na vanguarda dessa era que a gente está vivendo. Então a generativa, ela não é apenas uma ferramenta para ganhar eficiência, ela é um catalisador, né, para você repensar e redefinir o valor da prática jurídica nos dias de hoje. Acho que essa de fato é a verdadeira transformação. E Paulo, uma discussão que é natural surgir é que muitas vezes esses ganhos que você está trazendo aqui são apenas para as grandes bancas, isso é verdade? De maneira alguma. Eu acho que os benefícios trazidos pela IA generativa, ela não se limita apenas às grandes bancas. Na verdade, eu acho que essa é uma das características mais interessantes dessa tecnologia, né, em específico, né, especialmente no contexto jurídico. Eu acho que a sua capacidade ali de nivelar o campo de jogo, né, oferecendo vantagem significativa para escritórios de todos os tamanhos, inclusive pequenos escritórios, profissionais autônomos. E aí, a gente fala sobre acessibilidade, democratização.
precificação, né? A IA generativa, como ela é uma tecnologia baseada em nuvem, né, geralmente ali sob o modelo de assinatura, como a gente vê o ChatGPT e outras tecnologias que estão surgindo, ela acaba naturalmente ali por tornar mais acessível, né, para escritórios de diferentes tamanhos esse tipo de investimento. Então, isso significa que até mesmo um advogado autônomo, ali operando ali com recursos financeiros limitados, ele pode ter acesso às ferramentas de grandes escritórios, permitindo ali não só automatizar algumas das suas atividades, mas também elaboração de documentos, pesquisas jurídicas e até, eventualmente, usar esse tipo de tecnologia para realizar análise de dados. Além disso, eu acredito que a tecnologia ela oferece uma oportunidade única para pequenos escritórios e profissionais autônomos, uma vez que eles conseguem, a partir do uso dessas tecnologias, se especializar cada vez mais, de forma que eles consigam oferecer serviços mais nichados, com uma qualidade, com uma eficiência, que eventualmente poderiam ali colocar num patamar de competitividade com grandes players, né? Então, eu acho que a IA ela ajuda a identificar, né, essas tendências, essas lacunas do mercado, permitindo que esses menores players consigam se posicionar de forma estratégica em áreas menos saturadas, ou eventualmente áreas que estão surgindo aí muito em virtude do avanço tecnológico. Eu acho que tem um outro aspecto que vale considerar também, com a IA, né, esses pequenos escritórios, eles têm a capacidade ali de oferecer uma experiência mais personalizada, mais ágil para os seus clientes. Algo que muitas vezes pode ser um desafio para uma grande banca, né, devido à sua estrutura muitas vezes mais complexa, né? Então, enquanto as grandes bancas, né, de fato, elas se beneficiam da generativa, os ganhos de eficiência, acessibilidade e inovação, eles se estendem aí a toda a comunidade jurídica, e a tecnologia oferece uma oportunidade para que todos os advogados, não importa o seu tamanho, possam ali melhorar a qualidade dos seus serviços e aumentar a sua competitividade, e o mais importante, né, Leandro, que é atender melhor as necessidades dos seus clientes. E Paulo, qual que é o impacto, no seu entendimento, desse aumento de eficiência no modelo de precificação dos escritórios? A chegada da IA generativa dentro da advocacia, ela traz vários pontos de atenção. Tá. Em especial no que diz respeito aos modelos de precificação. E esse é um tema que ele é tanto profundo quanto transformador. Até porque o modelo baseado em horas, ele reflete o tempo investido, mas não necessariamente o valor real que foi entregue para o cliente. Então, a IA generativa, ela traz algumas oportunidades no sentido de você revisar e eventualmente trazer novos modelos de precificação inovadores em que você consiga oferecer um trabalho mais alinhado ao valor agregado e às expectativas dos clientes, né? De um lado, você tem a eficiência melhorada pela IA e tantas outras tecnologias dentro do direito, né, que inevitavelmente elas trazem uma redução nos custos operacionais e no tempo gasto em tarefas rotineiras. Então, isso teoricamente, né, você poderia traduzir em preços mais baixos, né, para os clientes, tornando os serviços jurídicos mais acessíveis e competitivos. E a tecnologia ela está forçando uma mudança para os modelos de precificações mais orientados a valor, né, onde o preço é determinado pelo resultado e pelo impacto para o cliente e não simplesmente pelo tempo despendido, né? E essa transição para a precificação baseada em valor, ela não é apenas uma mudança de metodologia, ela é uma mudança de mentalidade, né? Ela requer que os advogados, escritórios de advocacias repensem como demonstrar valor para o seu cliente, né? Isso é polêmico porque ela desafia a estrutura tradicional, a segurança dos modelos baseados em horas, potencialmente afetando ali a percepção de valor do serviço jurídico. E naturalmente, né, Leandro, o que a gente vem observando é que a tecnologia, paradoxalmente, ela aumenta as expectativas do cliente. Na medida que os serviços eles se tornam mais eficientes, acessíveis, os clientes eles podem começar a questionar por que deveriam pagar tanto por um serviço que agora são entregues de uma forma mais rápida, né, aparentemente ali com menos esforço. Enquanto alguns celebram a democratização do acesso à tecnologia, outros temem ali por uma corrida em termos de precificação, onde a concorrência baseada em preços baixos, né, acaba por comprometer a qualidade e a profundidade dos serviços jurídicos. Então, acho que esse é um ponto que ele precisa ser amplamente discutido, né, muitas vezes olhando pela perspectiva do valor que de fato você consegue entregar para o seu cliente. E em termos práticos, Paulo, como que se precifica, né, de forma objetiva, baseada em valor, né? Até porque essa é uma discussão que muitas vezes ela é mais subjetiva. Perfeito. Eu acho que precificar o serviço jurídico com base no valor agregado é realmente algo bastante complexo e, sem dúvida, um dos temas mais provocativos do setor jurídico a nível global. Afinal, a gente está falando de um conceito que é intrinsecamente subjetivo, né? O valor é muitas vezes no olho de quem vê, né? Então, apesar dessa complexidade, eu acredito que existem algumas formas mais objetivas de você abordar essa precificação, né, que podem ali criar um equilíbrio entre percepção de valor do cliente e a remuneração do serviço prestado. Eu acho que o primeiro passo nesse sentido, Leandro, eu acho que o escritório precisa entender profundamente, não apenas, né, o serviço jurídico que você está oferecendo, mas também o impacto desses serviços na realidade do seu cliente, né? Então, acho que você conseguir compreender, né, você ter ali uma conversa aberta, honesta sobre as expectativas, quais são os resultados esperados e o que isso significa para o cliente, eu acho que aí você
você começa a moldar uma proposta que de fato reflita esse valor percebido, né? Por exemplo, se um serviço, né, em que você pode economizar para o cliente uma quantia significativa de dinheiro, ou eventualmente evitar um risco de um litígio de alto valor, ou eventualmente ajudar a garantir uma transação que isso vai impulsionar o negócio do seu cliente, isso já é um valor, né, um ponto de partida tangível para que você possa precificar. Então você pode estruturar o seu preço em torno do valor econômico proporcionado ao seu cliente, né, considerando esses fatores que falei, né, como o custo, qual que é o ganho potencial, qual que é a relevância estratégica do serviço que você está prestando para o seu cliente, né? E claro que nem todos os setores jurídicos estão confortáveis ou mesmo de acordo com essa ideia de afastar o modelo de horas, né, que até muito pouco tempo era familiar, né, até pela a sua simplicidade, né, e a objetividade de como você precifica, mas o fato é que a realidade é que uma vez que você consegue se aprofundar nos resultados, nos impactos que o seu serviço tem, né, você consegue ver o valor, né, de uma forma muito mais detalhada, entendendo diferentes nuances, variações dentro daquilo que você entrega. Isso não apenas justifica os seus honorários de uma maneira em que o cliente ele pode entender e apreciar o seu trabalho, mas também fortalece ali a relação cliente-advogado, muito baseada na confiança e nos resultados mútuos, né? E aí existem algumas formas de você fazer. Claro que não existe uma receita de bolo, mas eu acredito que a partir do momento que você consegue desenvolver algumas métricas, alguns indicadores de sucesso, claro, desde o início, isso pode ali incluir algumas metas específicas de resultado, alguns marcos do projeto, né? Eventualmente você trazer outros KPIs, outros indicadores que reflitam o valor que você está agregando para o cliente. Então a precificação baseada em valor, ela deixa de ser apenas um preço e se torna de fato uma parte integrante da estratégia do serviço que você está oferecendo para o seu cliente, né? Isso, claro, trazendo transparência, um alinhamento de expectativas e claro que quando a gente fala dessa questão do valor, embora ele seja um tanto quanto subjetivo, a decisão de você adotar um modelo de precificação, ela é bastante estratégica, né? E acima de tudo, ela requer coragem, né, para você inovar e sobretudo a disposição para você se adaptar às mudanças nas expectativas dos clientes, né? Muitas vezes as pessoas associam essa transformação que está acontecendo no setor jurídico à tecnologia, mas na verdade, tecnologia é o meio para você maximizar aquilo que você entrega. E eu diria que essa transformação, ela está acontecendo muito pautada na mudança das expectativas dos clientes. Então, os escritórios que conseguirem fazer isso bem, comunicando claramente o valor, né, entregando ali os resultados, estabelecendo uma base de precificação que seja justa, né, certamente eles irão ali liderar o mercado de uma maneira bastante significativa. Eu acho que esse ponto também, acho que vale destacar que, enquanto a precificação baseada em valor é complexa e subjetiva, ela também abre portas, né, para uma prática jurídica mais adaptada ao século XXI, né, focada em resultado, transparência e, acima de tudo, no valor real entregue aos clientes. Eu tenho observado, e faz parte aqui do meu papel, né, enquanto pessoa que impulsiona essa transformação no setor jurídico, identificar alguns modelos, né? Então, por exemplo, a gente tem o Value-Based Pricing, né, precificação baseada em valor, né, que é justamente esse ponto que a gente discutiu há pouco, onde você vai usar a sua precificação com base no valor, no resultado que é percebido pelo cliente, não necessariamente nas horas trabalhadas. Um segundo modelo que eu tenho observado é o Flat Fee Pricing, é um preço único cobrado por um serviço jurídico definido. Então, isso é o que a gente chama dentro aqui do setor jurídico brasileiro de CAP, né? Você estabelece um valor por um serviço independente ali do tempo que vai ser dispendido. Existe também aquele Subscription-Based Pricing, né, que é a precificação por assinatura. Então, os clientes pagam ali uma taxa recorrente para acessar uma gama de serviços jurídicos. E isso é algo que eu tenho visto muito em escritórios que estão ali buscando uma aproximação com startups, empresas emergentes, para estabelecer a sua relação. E também tem aqueles modelos de precificação baseado no sucesso, né, o Success Fee, onde você pode estabelecer um percentual do resultado, e esse percentual ele é pago ao advogado. E por fim, eu acho que tem vários modelos, acho que de novo não tem uma receita de bolo, mas você pode inclusive ter uma precificação híbrida, né, onde você pode ter uma taxa base, né, seja ela fixa ou por assinatura, combinada com um componente variável, enfim, esse é um modelo que cada um dos escritórios precisarão entender qual que é o melhor modelo, né, entender um pouco da perspectiva do cliente, né, as preferências do cliente e da estratégia geral do escritório. Interessante. E Paulo, como que um advogado que está habituado a fazer tarefas que aí eventualmente vai realizar com mais eficiência, migra para outras atividades? Essa é uma pergunta que realmente toca numa questão um tanto quanto delicada, mas também bastante controversa, né? A gente está diante de uma mudança de paradigma no setor jurídico, onde a IA está começando a assumir tarefas que tradicionalmente eram parte do dia a dia do advogado, mas veja bem, né? Essa transição, ela não é o fim da estrada, né, para os advogados. Tá. Então, acho que é uma bifurcação que leva a novos caminhos, possivelmente mais desafiadores. Por um lado, você tem a IA, né, que por mais avançada que seja, ela serve como uma ferramenta que foi desenvolvida para potencializar e
não substituir a inteligência humana, né? Isso significa que o advogado habituado a realizar tarefas repetitivas, ele pode delegar para a máquina, né? E aí você vê, naturalmente, uma migração para outras atividades que podem ser vistas sob duas perspectivas principais. A primeira perspectiva que vejo é a requalificação. O advogado ele tem ali a oportunidade de se aprofundar em áreas que exigem um nível de pensamento mais crítico, né, que exige a criatividade, o julgamento ético e habilidades interpessoais, que a IA, de certo, não pode replicar. Por outro lado, há o realinhamento da carreira jurídica, né, em direção a novas áreas que estão surgindo ou eventualmente se expandindo em virtude do avanço tecnológico, como aquelas áreas relacionadas a digital, cybersecurity, né? Uma vez que essas tecnologias passam a fazer parte central de todas as áreas da sociedade, surgem ali demandas crescentes por especialistas em tecnologia, proteção de dados, cibersegurança, e por outro lado tem vários outros aspectos regulatórios, que é o que a gente vê acontecendo nos dias de hoje, mas surgirão certamente várias outras tecnologias e com isso também novas oportunidades aqui para desenvolver novos modelos de prestação de serviços jurídicos. E Paulo, baseado no que você respondeu agora, quais habilidades os advogados devem desenvolver para complementar o uso da IA e agregar valor aos seus serviços? Excelente. Acho que o cerne da questão que muitas pessoas têm trazido à tona não é se a IA ela vai substituir os advogados, isso é um tema que eu tenho ouvido com certa frequência, mas sim como os advogados podem se desenvolver para alavancar a IA para oferecer serviços mais sofisticados, mais eficientes e personalizados. Então, eu acredito que as habilidades cruciais elas estão relacionadas à capacidade de você analisar as informações complexas, uma vez que a inteligência artificial, de maneira geral, ela consegue processar um grande volume de dados em velocidade e volumes que certamente nós humanos não conseguimos igualar, né? Então, o advogado ele precisa ali focar ainda mais na interpretação, nas análises, no planejamento de estratégias jurídicas cada vez mais sofisticada, usando a IA ali para fornecer os dados. É mais claro que cabe ao advogado aplicar o julgamento crítico e análise estratégica para orientar os clientes através das questões jurídicas, né, sejam elas quais forem. Eu acho que um outro fator também, ele está relacionado às habilidades interpessoais e empatia. Né? Em um mundo onde a tecnologia ela está em primeiro plano, acho que as habilidades humanas, como empatia, persuasão, comunicação, de fato elas se tornam grandes diferenciais competitivos. A capacidade de você conseguir entender e se conectar com o seu cliente no nível pessoal, interpretar as nuances emocionais, navegar nas complexidades das relações humanas é algo que a IA não pode fazer. E tem também uma outra perspectiva que considero importante, que é compreender, né, como essas ferramentas tecnológicas e a IA, né, as suas capacidades e as suas limitações, para que você consiga não apenas entender e ter essa compreensão dos aspectos relacionados às tecnologias, mas entender a intersecção entre a tecnologia, o direito e a realidade do seu cliente. Acho que esses são fatores que são bastante importantes. E, por fim, eu acredito que o advogado ele tem que ter ali a capacidade, né, de desenvolver e pensar fora da caixa, né? Você pensar fora ali do status quo, né? Você explorar novos modelos de negócio, você criar soluções que atendam, de fato, às necessidades dos clientes que estão e estarão cada vez mais em constante mudança. E, Paulo, você acha que a IA pode criar novas áreas de prática jurídica e até novos modelos de precificação? Cara, sem dúvida. Eu acho que a gente está à beira de uma revolução no setor jurídico. Muito impulsionada aí pelo rápido amadurecimento da IA generativa. A verdade é que essa tecnologia ela não está apenas mudando a forma como os serviços jurídicos são prestados. Ela está criando ali um terreno fértil, eu diria, para surgimento de novas áreas e práticas e com elas, naturalmente, novos modelos de precificação. Quando a gente olha, né, de novo, pela perspectiva do avanço da IA generativa, né, e da sua capacidade ali de processar, criar conteúdos de forma autônoma, ela está abrindo ali oportunidades em que até então eram inimagináveis, né? Você está falando ali de questões relacionadas à ética da inteligência artificial, direitos autorais de conteúdos gerados por IA, regulamentação de algoritmos, enfim, proteção de dados, enfim, essa é só a ponta do iceberg, ao meu ver. E claro que quando você olha por uma perspectiva, de novo, em que a IA ela está fazendo cada vez mais parte do dia a dia da sociedade, surgirão questões complexas sobre responsabilidade, governança, até mesmo sobre a personificação legal, né, de sistemas autônomos. Embora esse seja um assunto que já foi discutido amplamente no passado, mas é importante você entender quem é o responsável pelas decisões tomadas por uma ferramenta de IA. Como regulamentamos a criação de conteúdo em que você não possui ali um autor humano? Essas são perguntas em que, de certo, exigirão ali dos advogados a capacidade de interpretar, de moldar e litigar ali em territórios jurídicos completamente novos. No que diz respeito ao modelo de precificação, a gente falou ali sobre precificação baseada em valor. E, de fato, ao meu ver,
ver, o valor ele não está mais ali no tempo despendido pelos advogados, mas de fato no resultado que você consegue alcançar, na complexidade do serviço prestado. Eu acredito que a gente está caminhando para modelos de precificações mais dinâmicos, né, que refletem ali o valor agregado pelo advogado, em especial em áreas que exigem ali uma compreensão profunda da interação entre a tecnologia e a lei. Mas, por um outro lado, de novo, né, a gente traz aqui alguns pontos que são controversos, enquanto alguns veem essa evolução como uma oportunidade para que os advogados eles possam se reinventar e agregar ainda mais valor aos seus clientes, outros tendem a temer uma eventual desvalorização da profissão e há uma preocupação de que, à medida que a IA ela se torne cada vez mais capaz, né, de realizar tarefas mais complexas, a distinção entre o trabalho humano e o trabalho da máquina, ela se torne cada vez mais turva, né? Então, estamos aí enfrentando um território um tanto quanto desconhecido, onde as regras do jogo elas estão sendo reescritas aqui em quase que tempo real. Muito bom, Paulo. Nosso episódio está caminhando para o final e para a gente fechar, tem como você trazer para o nosso ouvinte uma perspectiva de como você vê a evolução do mercado jurídico no curto, médio e longo prazo, baseado nessa discussão que a gente está tendo aqui sobre inteligência artificial? Cara, com certeza. Eu completei 14 anos esse ano atuando aqui no setor jurídico, sempre promovendo a inovação, e eu me sinto responsável, né? Eu diria até que é meu dever confrontar e discutir algumas mudanças que são iminentes, né? E que muitos ainda hesitam em aceitar ou mesmo reconhecer. Esse assunto é sem dúvida um tanto quanto polêmico, mas absolutamente necessário. Eu acredito que no curto prazo nós veremos aí uma aceleração bastante significativa na necessidade dos advogados e advocacias, né, desenvolverem habilidades em gestão de projeto. Claramente, à medida que o modelo de precificação se afasta do modelo tradicional, você precisa desenvolver abordagens mais alinhadas com o valor entregue, com a capacidade de gerenciar o projeto de forma que ele se torne eficiente e rentável. E no Brasil, naturalmente, há uma tendência de correr atrás do relógio, onde a gente muitas vezes acaba se demorando para se adaptar, né? E a gente precisa aqui quebrar alguns paradigmas e esse é o comportamento que certamente precisa mudar. Acho que os escritórios eles precisam assumir a vanguarda dessa transformação, adotando práticas aqui que os preparem para o futuro, não apenas como resposta, né? Mas como uma estratégia proativa a tudo que está acontecendo. No médio prazo, eu acredito que nós teremos aqui um movimento de consolidação do setor jurídico. Eu acredito que os escritórios buscarão realizar fusões aqui como estratégia para ganhar escala, né, aumentar sua estrutura, começar a competir de igual para igual com grandes bancas, e essa tendência ela reflete uma realidade onde a escala e a capacidade de oferecer soluções integradas e tecnologicamente avançadas, elas se tornam críticas para o sucesso. E aqui tem um ponto que é super importante, né, muito importante que se tenha estratégias eficientes para você conseguir navegar nesse processo de consolidação, assegurando que as fusões elas sejam não apenas ali um meio de expansão, mas uma forma de enriquecer a oferta dos serviços jurídicos, alinhada ali com novas competências e especializações. Agora, olhando para uma perspectiva mais de longo prazo, cara, eu acredito que num país onde a gente tem 1,4 milhões de advogados, de certo, teremos aí uma saturação do mercado que vai trazer uma nova configuração, onde aqueles que conseguirem se adaptar e inovar a tudo que está acontecendo, de certo, permanecerão relevantes. A gente vê aí um movimento de outras tecnologias, como o próprio blockchain, né, se tornando ferramentas fundamentais, não apenas para o direito, mas também para a estrutura do próprio setor jurídico, órgãos estaduais, federais, inclusive criando ali novas profissões dentro do setor jurídico. Eu acho que esse futuro ele vai exigir ali dos advogados, de fato, uma mentalidade aberta, né, inovação contínua, a capacidade de aprender e, de certo, aqueles que estiverem dispostos a explorar o potencial dessas tecnologias, não só olhando, né, pelo lado em que ela potencializa aquilo que o advogado faz, mas, sobretudo, pelas oportunidades que essas tecnologias trazem para o direito. E essa é, de certo, uma mudança que a gente já está começando a ver nos dias de hoje, e isso, de certo, é só o começo, né, de algo que talvez a gente nem consiga imaginar, né? E eu acho que como profissionais dedicados à inovação no setor jurídico, a gente tem aqui a responsabilidade de liderar essa transformação, garantindo que permaneçamos não apenas, né, relevantes, mas essenciais no mundo que está surgindo, né? E acho que a coragem de enfrentar essas mudanças, de questionar o status quo, de abraçar o desconhecido, é de fato o que vai definir os próximos anos. E acho que é nesse espírito aqui que a gente deve avançar. Muito bom, Paulo. Eu agradeço aí imensamente sua participação aqui no Juridicast, né? E como você já é de casa, já fica o convite aí para você voltar mais vezes. Eu que agradeço, Leandro. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. E se você gostou desse episódio, ajude a gente a alcançar mais ouvintes, nos avaliando e compartilhando esse episódio. E lembre-se que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.